Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 29 e hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo de tarefas, só que hoje nós vamos usar uma API REST para se comunicar com o servidor feito com Node.js, Express e MongoDB. Então o aplicativo que nós vamos fazer hoje é uma espécie de stack IMIN, então seria com o Mongo, o Express, o Angular, o Node e também o Ionic, além, claro, de todo o aplicativo ser empacotado com Apache Cordova para a gente poder enviar para as App Stores. Os requisitos para o ambiente de hoje, então, caso você também queira executar esse mesmo exemplo na sua máquina, é ter o Node.js instalado. Se você já tem o PhoneGap ou Cordova ou até mesmo o Ionic instalado no seu computador, então você já baixou o Node.js. Precisa ter instalado também o MongoDB, então vocês podem fazer o download da versão comunidade, versão gratuita no link que está na tela também, que é o mongodb.com. E como cliente MongoDB, para ter uma interface gráfica para a gente poder visualizar o nosso banco de dados, eu vou utilizar aqui o RoboMongo, que é um cliente que tem para Windows, Linux e Mac, mas você pode utilizar o cliente de MongoDB de sua preferência. Como a gente vai brincar hoje com uma API que é RESTful, vamos entender um pouquinho então o que é REST. Na aula passada, a gente viu um exemplo de como fazer o nosso aplicativo PhoneGap, Cordova, Ionic, enfim, se comunicar com um banco de dados MySQL utilizando a linguagem PHP. E para aquele exemplo, nós criamos um arquivo em PHP que era listar países. Então, para ter um CRUD completo, para ter as operações de listar, criar, fazer update e fazer delete, ou a gente poderia ter 4 arquivos PHP, um para cada ação, ou então a gente poderia ter um arquivo PHP só, passando mais um parâmetro, se é para listar, se é para fazer, se é para criar, se é para fazer delete, enfim, poderia fazer dessas duas formas. Mas da mesma forma nós teríamos 4 links e faríamos 4 requisições HTTP, ou seja, requisições AJAX, utilizando o objeto HTTP do Angular, para poder se comunicar com o servidor. Na aula de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos utilizar uma API REST, ou seja, nós vamos ter apenas um link para se comunicar com o servidor. Esse link vai ser localhost, ou o nome do domínio que você vai fazer o deploy da sua aplicação, /API /tasks, tarefas. E aqui, para a gente poder diferenciar qual que é a ação que a gente está querendo que o servidor nos retorne, nós vamos diferenciar pelo verbo HTTP. Utilizando o método GET, que é o método de listagem, de obter as informações do servidor, se a gente passa somente, por exemplo, API /tarefas, nós vamos obter a lista de tarefas do banco de dados. Para esse caso, nós vamos fazer um select asterisco from tabela. Se além de passar o API /tarefas, nós ainda passarmos um /id, que é o identificador da tarefa que está lá no banco de dados, né, a chave primária da nossa tabela, nós também podemos obter os dados de uma tarefa específica. Nesse caso, o que nós vamos fazer lá no servidor é fazer um select asterisco from tabela, onde o ID é igual ao ID que a gente passou no nosso request para o Node.js. Utilizando o mesmo link, que é a API /tarefas, a gente enviar uma requisição post, e nesse caso a gente pode enviar aí no corpo dessa requisição o JSON com os dados da tarefa, nós podemos criar uma tarefa no servidor. Se utilizando o mesmo link, API /tarefas /id e o verbo for o put, nós vamos atualizar a tarefa. Nesse caso, nós passamos o identificador da tarefa, novamente a chave primária da nossa tabela de tarefas, no nosso request como parte do link, para poder identificar qual tarefa que a gente quer atualizar, e no corpo também do request nós vamos passar um JSON com, por exemplo, o nome da tarefa que foi atualizado ou qualquer outra informação do seu objeto. E se a gente fazer um request delete para a mesma URL, API /tarefas /id
com esse ID a gente pode fazer um delete da tabela também. Então, essa que é a ideia de a gente ter uma API REST, para a gente ter um link REST com apenas uma URL diferenciado pelo verbo HTTP que nós estamos utilizando, é que a gente consegue fazer as 4 operações CRUD na nossa aplicação. Para essa aula, eu já deixei o back-end do Node.js todo pronto. É um back-end bem simples que vocês podem fazer o download depois lá do GitHub, que eu vou deixar o link no final da aula. E é uma aplicação extremamente simples, feita com o Min, só que sem o A, né? Só com o Node.js, o Express e o MongoDB. Então tem um aplicativo aqui, app.js, que é o arquivo principal da minha aplicação, onde eu estou fazendo aqui todos os requires. Então eu faço o require do Express, do body parser. O body parser vai ser o responsável por parsear o JSON que está sendo enviado do meu request, ou até mesmo transformar os dados que eu quero enviar aqui do meu servidor para minha aplicação em JSON. O Mongoose, que é o módulo que a gente vai se comunicar com o MongoDB. Aqui uma tarefa de tasks também, que nesse caso tem toda a parte de roteamento. Então, se eu fizer o acesso API/tasks, método get, API/tasks/id, também método get, é a parte de roteamento que a gente vai usar na nossa aplicação. E é claro, como nós estamos fazendo essa comunicação com o aplicativo Ionic, essa aplicação do Node.js, por exemplo, ela vai rodar no localhost porta 8000. A gente já viu durante esse curso que quando a gente faz o Ionic Serve ou até mesmo o PhoneGap Serve, é um IP que também vai apontar para o localhost, mas a porta é diferente. E isso já é o suficiente para não permitir requests para o mesmo domínio que a gente aprendeu na aula passada. Nesse caso, a gente precisa habilitar o CORS no nosso servidor. Aqui no Node.js, a maneira de fazer isso, então aqui a gente faz o require da biblioteca do CORS, né, do pacote do CORS, do NPM, faz o uso também dessa biblioteca, e depois lá no nosso roteamento tem mais um detalhe que eu já mostro para vocês. O nome do nosso banco de dados, o esquema, é o TasksDB, e o link para poder fazer a comunicação com o banco de dados é aqui o localhost 27, porta 27017, que é a porta padrão aqui do MongoDB. Eu já tenho aqui, mostrar para vocês, eu já tenho aqui o MongoDB sendo executado no meu computador. Eu tenho aqui também o RoboMongo, que tem aqui um TasksDB, então esse banco já foi criado e eu já fiz uns testes antes também, que é claro, para garantir que vai funcionar aqui durante a demonstração. Aqui então tem mais a parte do uso da aplicação e a nossa API, o nosso link vai ser então o localhost porta 8000 /API/tasks, que é o que nós vamos utilizar. Aqui dentro do meu aplicativo ainda, da minha pasta app, eu tenho o modelo. Aqui eu vou dizer como é que eu vou me comunicar ali com o banco, em qual tabela. Então aqui nós temos o esquema. Então a tarefa, o model task que eu vou utilizar na minha aplicação, faz referência a esse task esquema que apenas tem um nome. Aqui para o MongoDB a gente não precisa colocar um identificador, ele automaticamente cria um underscore ID, que é o ID da tabela, mas a gente não precisa especificar aqui, já que isso é automático. E dentro do meu arquivo de tarefas, eu tenho aqui um require, né, para fazer o import da tarefa que nós criamos aqui, mais o express e o router, que vai ser o responsável, né, por tratar os métodos get, put, post, delete, etc. Outra informação importante aqui pra gente é que eu preciso habilitar o CORS. O Express, ele tem uma espécie de filtro que todas as requisições vão passar por esse filtro antes. Então, aqui dentro do nosso response, nós estamos fazendo o access control allow origin asterisco, porque isso vai fazer com que a gente aceite request de qualquer link que faça request para nossa aplicação, né? Lembrando que como é um aplicativo Cordova, um aplicativo Ionic, a gente precisa colocar aqui um asterisco. É claro que
Nessa aplicação eu não estou colocando nada de segurança por ser apenas uma demonstração, mas em aplicativos que irão para produção, pelo menos gerar um web token, validar a sessão, aquelas coisas básicas de segurança, de validação de sessão que a gente tem que fazer. Passou por esse filtro, ele vai no Next, que aí então ele vai verificar qual desses links é o que está sendo chamado. Caso for tasks e o método get, a gente simplesmente vai buscar todos os objetos que estão no banco de dados desse objeto task aqui e vai retornar um JSON. Aqui vai fazer um select all, praticamente. O find one, que ele vai fazer o find, que é o select asterisco from tabela, where id é igual ao id que nós estamos passando aqui nos parâmetros do request. Então, o Ionic lá vai passar um próprio ID mesmo, e aqui nós vamos pegar o underscore ID no nosso banco de dados. Mesma coisa, fez o find, retorna JSON. Se for um post, nós vamos pegar todo o corpo do nosso request e vamos transformar isso em uma task. E nós vamos salvar isso no banco de dados. Então aqui é como se estivéssemos fazendo um insert no banco de dados. A mesma coisa aqui para o put. O put nós precisamos de um ID, já que o put ele faz um update. Então aqui depois faz um task save. Antes disso eu vou buscar no banco o objeto que tem esse ID. Vou fazer a atualização de cada propriedade, de cada chave que veio dentro do meu objeto JSON, e aí eu faço um save no banco de dados. Por último, se também for o mesmo link, mas com delete, eu vou pedir para remover o objeto que está no banco de dados, passando o ID que veio do request, que veio como parâmetro do request. E esse é basicamente todo o CRUD que a gente pode fazer com o Node.js. Aqui no banco de dados eu vou pedir para dar um npm start e ele vai vir aqui na porta 80. Esse módulo do Beson aqui que está dando o erro é uma questão da biblioteca, mas isso não tem importância aqui para o nosso exemplo não, pode deixar desse jeito aqui. Uma dica que eu queria dar para vocês, antes da gente partir para o aplicativo Ionic, é esse aplicativo aqui que é o Postman. O Postman vocês podem baixar ele também como uma extensão do Google Chrome e ele é ótimo para a gente fazer testes de aplicações REST. Então, só para mostrar para vocês, já tinha preparado aqui tudo antes, já está rodando a aplicação aqui. Vocês vão ver que vai me retornar aqui um vazio, mas esse aqui é o link que a gente vai usar na nossa aplicação depois. Então, se eu fizer um get aqui, olha, só passando API Tasks, ele não tem nada no banco de dados. Eu vou vir aqui agora e vou fazer um post. Aqui no corpo, raw em formato JSON, eu tenho esse nome, teste. O name é o que nós passamos aqui no nosso banco de dados como uma espécie de coluna, né? Então tá aqui o name. Então passando aqui como JSON, nós vamos criar e ele adicionou a tarefa. Vindo aqui no RoboMongo, vou clicar aqui em Task. Se vocês podem ver que ele cria aqui um ID e um nome também, e tem também a parte de versionamento do nosso banco de dados. Aqui, se eu voltar de novo para o Get, a gente vai obter as tarefas e tem um ID aqui. Se eu vim aqui com o Get passando o ID na própria URL, ele me retorna o objeto específico que eu passei o ID. Se eu vim aqui no Put, passar aqui o ID, e aqui no corpo eu modificar o teste, eu vou enviar. A tarefa foi atualizada. Se a gente vir aqui de novo nesse get, vocês vão ver que é o teste 1111 agora. Vocês podem ver que foi atualizado aqui no banco de dados também. E por fim, a gente também pode fazer o delete aqui desse objeto. Vou enviar. Foi deletado. Se eu vir aqui de novo no Mongo, eu abri,
não tem nenhuma tarefa mais no banco de dados. Essa extensão, ela pode ser muito útil para ver se o nosso back-end está funcionando de maneira correta, porque aí a gente pode focar no front-end, nesse caso a gente pode focar no nosso aplicativo Ionic, que vai fazer uso dessa API REST. Para o nosso aplicativo Ionic, eu já vim aqui no Ionic View, criei esse aplicativo, tarefas REST Node. O que eu fiz foi, peguei tudo que estava dentro do WebSQL, que é o www, já copiei aqui, que é para a gente ter um ponto de início e focar realmente apenas na parte REST do nosso aplicativo, já que em aulas passadas a gente já criou toda a parte visual, toda a parte do CRUD, etc. Então nós vamos modificar. Então é o que nós temos aqui, nós temos a classe serviço, que vai ser a classe que a gente vai modificar primeiro, e depois o controller, que a gente também vai modificar para poder funcionar com a API REST que a gente vai criar. O que eu vou fazer dentro do serviço? Vou deletar tudo. Então aqui, como injeção de dependência para tarefas de serviço, como a gente vai utilizar o REST, o objeto do Angular que é responsável pelo REST é esse resource. Então nós vamos passar ele como injeção de dependência para o nosso serviço. E aqui, então, nós vamos fazer um return do serviço. Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai expor uma API REST? Então, vou criar aqui um var data, que vai ser resource. E o resource, ele aceita alguns parâmetros. O primeiro dele é o próprio link. Qual que vai ser o link que nós vamos usar? Vai ser esse API RESTs aqui. Então, vou colar aqui o API RESTs. Porém, o API RESTs, ele pode receber o ID. E o ID, é claro que é opcional. Se a gente passar apenas um GET, a gente não precisa, um GET sem parâmetro algum, a gente não precisa do ID. E aqui no Ionic, eu também vou especificar o ID que eu vou passar. Então, essa variável ID vai fazer referência ao ID. Vou sempre manter o mesmo nome. E uma coisa que vocês precisam saber também sobre esse resource do Angular, que é o responsável por fazer comunicação com APIs REST, é que para o update ele também usa o método post. Para a gente conseguir diferenciar, nós também vamos sobrepor essa configuração. Como é que é essa configuração, então? Que é o update. Para update, então, o método que nós vamos utilizar é o método put e não o método post. E é claro, essa variável aqui está privada aqui dentro, nós vamos retornar essa variável para poder expor isso daqui. Ou então faz um return direto nisso daqui, não tem necessidade realmente de criar essa variável aqui. O serviço é isso daqui. Agora, então, nós temos que modificar o controller. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeira coisa, nós vamos ler as tarefas que estão no nosso servidor para poder mostrar na nossa lista. Então aqui, utilizando o tarefa service, é simplesmente utilizar o query. Só que, claro, aqui eu preciso colocar dentro do scope.itens, recebe o que vier do servidor em formato JSON. E é claro que aqui a gente chama o escopo.lertarefas. Para criar uma tarefa, nós não vamos usar o método create, nós vamos usar o método save. E aqui, então, nós precisamos passar o nome da tarefa. Então, o nome da tarefa é a task que foi imputada. Aqui também não precisa desse then, já que a gente não está utilizando promises aqui, mas nós podemos passar um callback também. O que nós podemos fazer aqui é um alert simples, tarefa criada, e aí pedir novamente para ler as tarefas para poder atualizar o meu front-end. Nós vamos fazer algo muito similar também aqui no edit. Só que ao invés de save, nós vamos usar o método update do resource do Angular. Nós vamos passar a tarefa, só que antes a gente precisa passar, nesse caso, o ID.
Então, o ID vai ser o item.id que nós temos lá no nosso front-end. E como está vindo do MongoDB, ele tem aqui um underscore na frente. E aqui é a mesma coisa, tarefa atualizada. E a gente pede para fazer um refresh também. E de forma similar, para deletar, a gente também vai fazer aqui um delete. Só que aqui nós precisamos apenas do ID, não tem que fazer atualização, só o nome. Então, tarefa removida e ler o tarefas novamente. Aqui no HTML, só vou mudar para vir no item ID, em vez de ser o underscore, já que o MongoDB, o ID tem um underscore. Vamos verificar então se esse código vai rodar. Vou pedir para dar um serve, só para a gente garantir. Aqui deu um erro, preciso do provider, aqui ficou faltando, cadê o serviço? Aqui a gente precisa passar o provider, no caso do resource é o ng resource. E a gente aqui também precisa adicionar o script, importar o Angular Resource, já que ele não faz parte padrão do Ionic Bundle, e a gente pode encontrar ele aqui dentro do mesmo diretório onde estão as bibliotecas do Ionic, que é do www.lib.js.angular, e tem aqui um resource min também. Então, adicionando esse script, nós temos o módulo disponível para a gente usar no nosso aplicativo Ionic. Voltando aqui para o browser, o erro sumiu, nós temos apenas aqui o erro do Cordova que está ok. Então a gente vai começar a brincar. Aqui então eu vou entrar com uma tarefa, a tarefa foi criada e nós temos aqui então o item com o nome do item. Aqui é name e não nome. Então, nós temos aqui o nome do item. Para ficar melhor, eu vou até tirar esse ID aqui, ou eu vou passar o ID para cá, só para ficar melhor para a gente visualizar. Agora sim, temos o item. A gente também pode editar, vou botar agora o E, foi atualizado, e temos aqui também. Se a gente vir aqui no banco de dados, as informações estão aqui. Vou adicionar mais um. Então, para a gente ver aqui como é que a gente pode... Então, tem o segundo objeto aqui também. E agora eu vou pedir para deletar esse outro objeto. E vindo aqui no MongoDB novamente, foi atualizado. Então, a gente consegue fazer um CRUD utilizando uma API REST. É claro que essa API REST a gente fez com Node.js, porém você poderia fazer isso aqui com PHP, com Java, com C#, Ruby, enfim, utilizando, é claro, a forma que cada uma dessas linguagens trata uma API REST. Uma coisa muito importante que eu não falei para vocês na aula passada é que como nós estamos aqui em localhost, isso vai funcionar sem problema nenhum. Porém, na hora que a gente passar isso para o celular e instalar essa aplicação no celular, existe uma configuração muito importante que a gente precisa. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é instalar esse plugin Whitelist. Se você for trabalhar com o Ionic, automaticamente ele já adiciona esse plugin Whitelist, que é um plugin nativo do Cordova que vai permitir a gente fazer acesso à internet. Se você for utilizar PhoneGap e Cordova com alguma outra tecnologia, por exemplo, criar um projeto Cordova, um projeto PhoneGap do zero, vai ter que adicionar esse plugin manualmente. E outra coisa que nós precisamos conferir também no nosso aplicativo é vir aqui no config XML e aqui é ter certeza que esse Access Origin está aqui. No caso aqui está com asterisco porque nós estamos dando permissão ao aplicativo para ele também poder acessar qualquer link da internet. Se você quiser, você pode passar, por exemplo, só o domínio que vai ser acessado da sua API REST ou de qualquer, ou do seu PHP, do Java, etc. A gente sempre adiciona esse cara aqui toda vez que a gente faz a integração
com o Google Maps, por exemplo. Bem, com essa aula a gente fecha toda a parte de desenvolvimento do curso. Na próxima aula a gente já vai começar a ver a parte de build, então como utilizar PhoneGap Build, como fazer o build do Android e enviar para o Google Play, como fazer o build do iOS e enviar para a Apple Store. Nós vamos fazer um passo a passo aqui, um exemplo para vocês terem isso também documentado. Lembrando, como sempre, todo o código-fonte está disponível no repositório do curso no GitHub. Dúvidas, certificado do curso está disponível gratuitamente lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!